iniciar justamente com uma abordagem mais ampla, justamente de aspectos integradores desse tema, saúde, meio ambiente e sociedade, da perspectiva do meu local de trabalho, né? Amazônia, e uma instituição de pesquisa agropecuária que aborda também floresta, né? Aqui nós temos um conjunto de impactos socioambientais comuns na Amazônia das últimas décadas, né? Dando uma olhada geral, cada impacto desse tem relações bastante estreitas com ambiente, sociedade e saúde, né? Eu vou passar por alguns desses exemplos, nós vamos sentir um pouco como são essas realidades na Amazônia. Por exemplo, nós temos uma lista de impactos, ela não está exaustiva, né? Só para nós termos uma ideia geral disso. O desmatamento, as queimadas, os garimpos, mineração e a exploração de petróleo e gás, por exemplo, a construção de rodovias, ferrovias, portos, construção de hidrelétricas, a pecuária, principalmente a extensiva, grandes plantações de grãos, grandes plantações de plantas perenes, em especial palmeiras, como a questão do dendê e o açaí, a degradação florestal, que é um fato que está sendo detectado mais recentemente, mas com grande impacto, e espécies exóticas invasoras que cada vez mais têm o seu papel nessa relação entre saúde, meio ambiente e sociedade. Aqui a gente vai olhar rapidamente alguns exemplos, né? Por exemplo, a questão das queimadas, como é que cada um desses itens que eu citei, eles têm um histórico amplo de possibilidades de impacto sobre a saúde, né? Que vão variando muito em função do local no bioma e a força do impacto observado, a natureza desse impacto. Então, a gente pode ver que as queimadas elas têm várias possibilidades de afetar a população, a questão, os atingidos pelas queimaduras é um deles, a outra questão pulmonar, as doenças respiratórias e até um efeito no DNA das pessoas que estão submetidas a situações próximas às queimadas, né? Um item que tem sido extremamente importante agora, e a gente vai ver que está sendo abordado justamente por essas abordagens integradoras, é a questão dos agrotóxicos, onde a natureza desse impacto ela vai variando com a metodologia que vai evoluindo, entre aspas, né? Então, das pulverizações costais para os sobrevoos de avião e agora os drones, cada um com a sua especificidade nos impactos, os efeitos na saúde de quem aplica, de quem está às proximidades dessas aplicações e de quem se alimenta desses produtos que foram produzidos com alto nível de agrotóxicos. Existem também vários exemplos de situações de impacto social marcante relativos a esses tipos de atividade, tanto em exploração, por exemplo, de petróleo e gás, assim como os grandes projetos agropecuários, e eles bastante estreitamente ligados com a natureza desse impacto social associado, né? Recentemente, nós tivemos um evento desse projeto Nova Cartografia Social da Amazônia, que mostrava estratégias justamente em todos os países da Amazônia, em todos os estados da Amazônia, estratégia desses grandes programas de fragilizar as organizações sociais, e com essa fragilização, pulverização das organizações sociais, a resiliência socioecológica frente a essas mudanças todas, ela vai reduzindo e a vulnerabilidade a doenças e tudo vai aumentando, por exemplo. Temos também tipos de enfermidades que elas são derivadas secundárias desse tipo de uso da terra e tudo. Um exemplo típico disso é o beriberi, que é a alteração, a deficiência de vitamina B1, que era uma doença praticamente erradicada e que está voltando com intensidade pela mudança de alimentação provocadas por esse avanço do desmatamento, mas também pela implantação, por exemplo, de grandes projetos como os de DD,
onde as pessoas deixam de produzir as suas roças, ter a sua alimentação variada, o acesso também à pesca, à caça, para poderem ser dependentes de alimentos extremamente baratos, a maioria ultraprocessados, e de situações de monotonia alimentar pela mudança de hábitos alimentares. Além disso, nós temos os sinais das mudanças climáticas, se somando a todos esses impactos. E aqui alguns desses sinais, né? Aumento da ocorrência de fenômenos meteorológicos extremos, que acarreta, por exemplo, enchentes, inundações, secas, ondas de calor, incêndios florestais, o derretimento das geleiras, que, por sua vez, acarreta a elevação do nível do mar, e migrações populacionais que têm impacto imenso na questão da saúde, transmitindo, levando doenças de uma região para outra, entre outros. Aqui, rapidamente, a gente vê a situação dos riscos dos cuidados com a saúde nas enchentes, né? Que é bastante conhecido. Nós vimos recentemente no Rio Grande do Sul exemplos gritantes disso. Situações novas que estão surgindo, como o impacto que surgiu agora, no passado foi percebido com mais intensidade, no arquipélago de Bailique, no Amapá, onde a água do oceano entrou e realmente acarretou problemas socioambientais seríssimos para aquela população, com impactos na saúde. O que é que nós estamos vendo? Esses impactos eles estão se somando nos locais e se somando ao impacto da mudança climática, como se viu no médio Tapajós, recentemente, ano passado, são fotos que eu bati ano passado, em Itaituba, no Médio Tapajós, onde, num projeto que nós fomos estudando, estava sendo estudado o impacto do mercúrio nas águas, busca de alternativas para o impacto do mercúrio nas águas em aldeias indígenas do Munduruku, se somou à seca e a questão a construção de silos e porto e a implantação de grandes projetos de soja com aplicação de veneno, enfim, uma série de outros impactos se somando. Todos esses com impacto bastante ligado à segurança e à soberania alimentar, afetando de formas variadas os 4 pilares da segurança alimentar: disponibilidade, acesso, estabilidade e utilização dos produtos. Essas situações complexas, elas variam muito em relação ao local, ao bioma, ao local no bioma, a organização da sociedade, a natureza dos impactos que acontecem relacionados também à mudança de clima e com efeitos variados em relação à saúde. E eles demandam para sua estudo, análise e políticas públicas visões integradas, pelo menos pluridisciplinadas, ações pluridisciplinadas, avançando para interdisciplinares e transdisciplinares, ou seja, trazendo cada vez mais a participação nesse esforço da sociedade atingida, para tratar a relação entre saúde, ambiente e sociedade. Uma dessas saídas tem sido a agroecologia, que é uma ciência, uma prática, um movimento, que tem um enfoque científico, né, com base em diversas áreas do conhecimento, e propõe estudar processos de desenvolvimento sob uma perspectiva ecológica, sociocultural, a partir de um enfoque sistêmico, adotando o agroecossistema como unidade de análise. E visa apoiar as transições de modelos convencionais de agricultura e de desenvolvimento rural para estilos de agricultura e desenvolvimento rural sustentável. Ela age, então, em termos de 3 dimensões: uma ecológica, técnico-produtiva, outra social, econômica, cultural, de desenvolvimento local, e uma de transformação social, que é a dimensão política. Então, cada dimensão dessa tem um papel importante que pode ser utilizado nessa relação ciência, relação sociedade, ambiente e saúde. Existe um volume considerável de ações nessa linha, que eu estou citando um exemplo de um volume de saúde e agroecologia, que foi lançado há pouco tempo, né? Está disponível. Existe uma série de outros artigos, trabalhos nessa natureza, como este voltado a questões ligadas à relação saúde, sociedade e natureza,
E também existe alguns relacionando com outros tipos de abordagem integradora, como é o caso aqui da abordagem com a saúde coletiva, que foi uma abordagem que surgiu no final da década de 70 e justamente se voltando à prática da saúde, com ênfase na questão justamente o objetivo não apenas de indivíduos em si, mas grupos sociais e pela coletividade. Eles têm abordado temas cruciais, como, por exemplo, aqui sobre a questão dos agrotóxicos e fertilidade, e a Associação Brasileira de Saúde Coletiva, a Abrasco, tem feito alguns dossiês extremamente importantes, como esses dossiês voltados a agrotóxicos. Finalmente, mais recentemente, tem surgido uma vertente extremamente importante, conhecida do inglês One Health, uma só saúde ou saúde única, né? Que ela vem trazendo essa relação justamente sobre a saúde animal, a saúde ambiental e a saúde humana, e que vai ser explorada a fundo sobre os seus aspectos institucionais, que é um grande diferencial dessa abordagem, ela tratar fortemente esses aspectos institucionais, vai ser tratada em seguida agora pelo nosso colega Milton Kanashiro. E gostaria de agradecer, né, por essa oportunidade. Tatiana terminou dizendo que eu vou falar profundamente sobre a saúde única. Então, já me colocou uma responsabilidade muito grande. Não, na verdade, eu vou falar da saúde única, assim, como que institucionalmente está sendo tratado, e eu espero que seja de interesse de todos. Então, começando, saúde única ou uma só saúde, né? A Tatiana já iniciou falando um pouco da abordagem, que a saúde única, que do inglês vem de One Health, ela tem sido utilizada nas duas formas, saúde única ou uma só saúde. É uma abordagem integrada e unificadora que visa equilibrar e otimizar a forma sustentável da saúde de humanos, animais, plantas e ecossistemas. Reconhece que a saúde do ser humano, de animais domésticos e selvagens, plantas e ambiente, e todos os ecossistemas estão intimamente ligados e são interdependentes, né? Essa é a conceituação, o conceito do One Health High Level Expert Panel, né, que é um grupo constituído de várias pessoas de vários países, inclusive o Brasil tem representantes, e uma colega nossa do Ministério da Saúde. Então, aqui, novamente, é o conceito, né, da saúde única. Então, mostra nessa figura essa integração de setores, né, concebida pela OMS, sobre a saúde única, onde vários setores do ambiente, né, setores e disciplinas, a sociedade, a saúde única, ela é um resultado desse processo, né, onde a saúde humana, a saúde animal e a saúde ambiental atuam de forma independente. E aí é importante que tenham, né, uma coordenação geral, que tenha comunicação bastante eficiente, que tenha uma colaboração para que esse processo possa funcionar, vamos dizer assim. Então, no próximo slide,
uma das questões que eu acho que é muito importante a gente comentar, que o conceito da saúde única, ela está estruturada a partir da teoria das mudanças, onde existem 3 pilares fundamentais, né? E esses pilares, ou também chamados caminhos de mudança. Então, um deles é a legislação em geral, são as políticas públicas associadas, né, o que faz com que a implementação das informações ou da política seja feita. A questão do desenvolvimento institucional, colaboração e fortalecimento do conhecimento científico para utilizar essas informações em diferentes ferramentas. E aí, essas ferramentas, elas são parte dos sistemas de vigilância. Então, esse processo, né, pela complexidade, ele tem que funcionar de uma forma setorial e com todas as instituições em colaboração. A saúde única, ela prevê 7 ações, né? Assim como um todo, e ela, em todos os países, a implementação dela tenta seguir esse mesmo processo, que é o que está aparecendo aqui nessa parte circular. E uma das questões muito importantes dentro dessa questão da saúde única é a resistência antimicrobiana. Eu acho que a resistência antimicrobiana é um dos pontos fundamentais para o entendimento e para essa aplicação dentro de um contexto, vamos dizer assim, bastante amplo na sociedade, porque a utilização, por exemplo, dos antibióticos tem feito com que as mutações ocorram e as viroses, né, todo esse mundo microbiano, ele cria resistência, e isso é uma questão bastante importante e difícil, eu acho que até certo ponto de trabalhar. Então, no contexto nacional, nós temos atualmente, né, o Ministério da Saúde coordenando um plano de ação nacional de uma só saúde, aonde ela segue aquela estrutura do contexto internacional e levando em consideração também várias instituições nesse processo de trabalhar as atividades que o plano deve trazer. Nesse momento, eu faço parte, eu e a própria Tatiana fazemos parte de diferentes GTs dentro desse plano nacional, e a nossa expectativa é que muito em breve o Ministério da Saúde faça o lançamento desse plano. No contexto da Embrapa, né, a Embrapa, a partir de 2023, ela formou grupos de trabalho, né, de saúde única, e em seguida ela formou um comitê permanente de saúde única. Eu, como pesquisador da Embrapa e da área florestal, né, às vezes é uma surpresa para as pessoas quando eu começo a falar da saúde como um todo, mas a saúde ambiental como parte da saúde única, eu acho que é um dos componentes
mais importantes do ponto de vista de controle para prevenir, né, para prevenir doenças. Então, nesse sentido, eu acho que a floresta, a biodiversidade, a cobertura florestal tem um papel muito importante. Tatiana mostrou, por exemplo, vários aspectos, vamos dizer assim, de transformação do meio ambiente e todos esses aspectos acabam incidindo de uma forma muito impactante no contexto da saúde como um todo, né? Então, a Embrapa, nesse momento, ela tem um edital aberto para a temática de saúde única, né? E o objetivo é contemplar propostas que fomentem, por meio de pesquisa, desenvolvimento e inovação, a abordagem integrada e unificadora da saúde, visando equilibrar e otimizar de forma sustentável a saúde do homem, animais, vegetais e ecossistema. Busca-se nessa abordagem inovadora colaborações, um trabalho transdisciplinar e multissetorial com foco principal em problemas de impacto nacional e regional, na busca de soluções envolvendo o fortalecimento das redes comunitárias. Eu acho que essa é uma questão muito importante, né? Trazer a questão das comunidades dentro desse processo, atores governamentais e não governamentais, né? Então, é um processo bastante complexo, mas acreditamos que, a partir do lançamento do Plano Nacional, o próprio entendimento da saúde única passe também a ser, vamos dizer assim, mais difundido, e eu creio que em todos os níveis, em todas as instituições que abraçarem essa abordagem, é muito importante a preparação de documentos para poder fazer com que a sociedade entenda o que é essa complexidade e esse termo. Então, aqui nós temos parcerias internacionais, uma lista de parcerias internacionais, não vou ler, e também as parcerias nacionais. O processo para o andamento desses projetos, né, ou para a execução, ela realmente necessita de uma interação e uma colaboração muito grande. E aí, logicamente, nós temos necessidades, né, e desafios em termos de pessoas, em termos de infraestrutura, processos, sistemas, né, de monitoramento, sistemas de regulação, e o que é mais importante, e é o que menos vem pegando ultimamente, os recursos financeiros, né? Então, eu acho que esse é uma questão que realmente a gente precisa, vamos dizer assim, trabalhar, e espero que haja um entendimento intersetorial da importância da saúde única, da abordagem da saúde única, aonde empresas privadas, aonde as instituições de pesquisa possam, de alguma forma, colaborar e fazer com que essa abordagem realmente seja concreta, né? Tem aqui várias considerações. Eu acho que talvez né, a Embrapa, como uma instituição que é multidisciplinar, atua em várias áreas, a Embrapa, a gente entende que ela é um parceiro do Ministério da Saúde, assim, de uma forma bastante, eu diria, será um bom parceiro, né? E nós já estamos com acordos firmados nesse processo. E outro dia a gente estava comentando e falando em termos de projetos. Nós já, nesse momento, fora desse contexto da saúde única, né,
a Embrapa e a Fiocruz têm uma quantidade de projetos em colaboração já muito grande. Então, eu acho que dentro desse contexto, isso vai aumentar ainda mais, né? E uma das coisas que eu acho que nesse contexto, dada a complexidade e também a dificuldade, às vezes, do mundo acadêmico trabalhar com a sociedade, os coletivos, eles são uma forma muito importante de fazer todo esse trabalho transdisciplinar, né, que é importante, ao mesmo tempo que você gera informação, você repassa informação, então essa comunicação ela precisa ser bastante direta, e eu listei aqui, por exemplo, eu da área florestal, né, os diferentes coletivos que vêm participando, que o nosso grupo de pesquisa vem participando, que tem uma relação direta com as comunidades, e isso, a partir, principalmente, da pandemia, quando nós tivemos que ficar isolados, essa concepção da saúde única, ela se torna mais forte, né? E, pouco a pouco, nós já começamos a introduzir esse conceito junto com as comunidades. Então, aqui nós temos o Observatório do Manejo Florestal Comunitário e Familiar, desde 2017, Aliança para a Restauração da Amazônia. Eu acho que as atividades de restauração têm um papel muito importante nesse contexto de trazer de volta uma vegetação que ajuda a controlar as viroses, né, as doenças, o diálogo do uso da terra, o diálogo florestal, e dentro do diálogo florestal tem vários fóruns florestais. O diálogo de uso da terra também é uma atividade dentro do diálogo florestal. Nesse contexto, no meio da pandemia, nós conseguimos formar o Fórum Florestal da Amazônia, e a floresta, nesse contexto da saúde única, ela tem um papel fundamental, porque a biodiversidade contida na floresta, ela é um sistema tampão para que as zoonoses não transbordem para as áreas, né, desmatadas. Então, esse processo de desmatamento, ele é muito, muito prejudicial nesse contexto de você entender a saúde única como um todo. E também a coalizão. Aqui no canto, né, tem uma publicação de saúde única que ela foi gerada no contexto da Aliança para a Restauração. Porque dentro desse contexto de restaurar, a abordagem da saúde única foi adotada pela Aliança, então, dentro desse contexto também, a gente deve, nos projetos, fazer com que, ou tentar fazer monitoramentos onde os projetos acontecem e ver como que a saúde nesses locais estaria melhorando, vamos dizer assim, e a gente espera que sim, que isso aconteça. Bom, internacionalmente, o Dia da Saúde Única já está estabelecido há alguns anos e é 3 de novembro, né? No Brasil, um projeto de lei 18.300 esse projeto 1837 de 2021, faltou a barra, por isso que eu estou me bananando aqui, né, do senador Flávio Arns. Ele, desde 2001, ele estava propondo que o Dia da Saúde Única no Brasil também acompanhasse, fosse dia 3 de novembro, e na verdade, ela foi oficializada, sancionada através da lei, né, ou pela lei 14.792 de 2024,
Então, desde janeiro de 2024, então, nós temos também o dia 3 de novembro sendo comemorado o Dia da Saúde Única. Aqui embaixo tem uma figura, né, de um documento que foi elaborado em 2024 pela Embrapa. O site aqui, vocês podem encontrar esse documento e abaixar. E me preparando um pouco para essa conversa, eu encontrei esse outro documento sobre saúde única do Instituto Carlos Chagas, e ele é um documento muito interessante porque ele fala diretamente com a sociedade. E eu acho que todas as instituições, todos os programas que se envolverem com saúde única, eles vão será muito importante trabalhar a questão da comunicação. Os documentos que a Embrapa, no caso, esse documento aqui é um documento técnico, porque ele é uma diretriz para você estabelecer os projetos de pesquisa, né? E nós estamos também na iminência de ter um livro de uma fala um pouquinho mais ampla. A gente espera que em breve a gente possa lançar também esse livro, mas a questão da saúde única, eu acho que ela é uma abordagem que, nesse momento, só ela ajudaria a salvar os humanos, os animais e o próprio planeta, porque ela é integrada, ela é bastante complexa e ela exige, por exemplo, que os diversos setores e a própria sociedade se engajem nesse processo, né? Então, quando a Tatiana fez a apresentação, ela falou de várias questões, de vários impactos ambientais, e eu começo falando pela teoria das mudanças e a importância da geração de conhecimento, fortalecimento das instituições. O que a gente tem visto são as instituições muito fragilizadas, pouco recurso para a pesquisa. Então, eu acho que, nesse momento, ao discutir saúde única, nós temos que pensar em ter instituições de todos os níveis, né, que geram conhecimento muito fortes e colaborando entre si, porque são essas informações que vão alimentar os sistemas. Por exemplo, em 2023, eu ouvi numa apresentação da ANA, da Agência Nacional de Águas, que eles emitiram informações para o Rio Grande do Sul que viriam uma grande quantidade de chuvas e tudo mais, né, para fazer um alerta. Mas houve pouco retorno, porque você precisa ter também uma infraestrutura adequada para poder fazer alguma coisa e evitar os desastres. Isso, em 2023, 2024, veio uma situação muito pior, né? Então, eu acho que não tem como a gente não refletir sobre o que está acontecendo, né? E as mudanças climáticas têm feito eventos muito, muito fortes, muito, como eu diria, destruidores, né? Em vários níveis. E eu acho que a gente não precisa nem falar, por exemplo, da questão da pandemia, que até hoje ela não desapareceu, com novas doenças, né? A febre urucute, por exemplo, que é uma doença que ela era restrita à Amazônia. Desde 1950 se conhece, tem registro da febre urucute. Com o aumento da temperatura, o
o vetor principal, que é o Maruim, desce e já chegou até no Uruguai, na Argentina, e hoje nós vivemos uma situação muito drástica. Por exemplo, teve um surto de maruins no Espírito Santo recentemente, né? E também casos de febre de oropute em São Paulo e no Rio de Janeiro, causando mortes. Então, a febre amarela, eu acho que é uma outra situação também, que em 2021, no Congresso de Medicina Tropical, aqui em Belém, eu ouvi que em 30 anos nós tínhamos registro de em torno de 3.000 mortes por febre amarela. Nos 3 últimos anos, né, quando estava acontecendo o Congresso de 2019 a 2021, tinham morrido 3.300 pessoas, porque a febre amarela deslocou com o aumento da temperatura, né? A doença deslocou e, basicamente, estava na região... Essas mortes aconteceram na região centro-oeste, sudeste, e chegou a doença na região sul. Então, eu acho que não tem como não perceber que houve um avanço, que nós estamos tendo um avanço, vamos dizer assim como a gente tem mudança, às vezes, de cultura que migra, né, porque a temperatura é favorável, porque o melhoramento é favorável, no caso, a soja aqui na Amazônia, mas nós temos também doenças indo daqui para o sul, né? Então, eu acho que é uma questão assim bastante importante, e não tem como a gente não negar todas essas questões. E novamente, eu acho que essa abordagem da saúde única, ela é uma abordagem muito integradora, e a questão, vamos dizer assim, essa questão vai necessitar de um empenho de várias instituições, em vários segmentos da sociedade e de todos os setores, né? E eu acho que seria, eu diria, a única saída para o nosso planeta e para a nossa espécie. Muito obrigado.